Boa noite, pessoal. E aí, tudo certo com vocês? Hoje eu vou passar para vocês exemplo de cálculo envolvendo Brix e Pol, tá bom? Então vamos lá. Exemplo de cálculo aqui que eu quero que vocês façam aí na aula de hoje. Nós temos aqui o Brix. Então, eu peguei como exemplo uma leitura que foi feita no refratômetro. E essa leitura deu 15,3 lá no refratômetro, certo? A temperatura do refratômetro indicada foi de 25 graus Celsius. Então, para isso, a gente tem que fazer o fator de correção do Brix refratométrico. Lembrando que a gente tem duas tabelas, né? Uma para o areômetro e outra para o refratômetro. Então, nós vamos olhar na tabela do refratômetro o Brix de 15, a temperatura de 25, tá? Então, nós vamos pegar aqui no material que eu passei para vocês da aula 2, a gente tem esta seguinte tabela: Brix refratométrico, tabela de correção da temperatura. Brix de 15 e a temperatura lá era de 25 graus, certo? Então vamos lá. Brix de 15, estamos aqui, ó. Aqui é a coluna da temperatura e aqui a linha do Brix. Então, para 15, a gente vai usar essa aqui, tá? 15 de Brix. Ó, a tabela vai de 5 em 5, ó. 0, 5, 10, 15, 20. Então nós vamos aproximar, né? Se lá estava pedindo para calcular o Brix de 15,3, então aproximadamente 15. E a temperatura é 25 graus, ó. 21, 22, 25. Então dá aqui, ó, 25 para um Brix de 15. E a gente tem aqui o valor de 0,37 aqui, ó, onde eu estou com o mouse, 25,037. Voltemos lá no exemplo. Fator de correção do Brix, 0,37, conforme a tabela, conforme pego lá. Então, como que a gente faz a conta? A gente soma os dois, tá? 15,3 mais o fator vai achar o Brix corrigido de 15,67. Caso a análise for feita no areômetro, utilizar a tabela de correção do Brix areométrico. Nesse caso é refratômetro. Por que refratômetro? A maior parte das análises que nós vamos fazer vai ser no refratômetro. A gente ensina o Brix pelo densímetro, mas aquele de imersão, mas na prática são feitas as análises no refratômetro em quase todas as usinas, tá bom? Então calculamos o Brix corrigido. Nós vamos fazer agora a leitura da POL. Na POL, a gente vai fazer a clarificação da amostra. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai pegar uma amostra e clarificar essa amostra. Na próxima aula eu passo para vocês o procedimento, né? Alguma coisa mostrando como faz essa análise. Muito bem. Então, na POL, nós vamos ter a leitura depois da clarificação. A gente vai clarificar a amostra e ter a primeira leitura no equipamento. A leitura sacarimétrica já diretamente do equipamento. Então, deu 54,85 aqui no exemplo. Fórmula de correção da leitura sacarimétrica. Nós precisamos aplicar uma conta, porque a leitura foi feita com cloreto de alumínio. E as contas levam em consideração o subacetato de chumbo. Então, a gente precisa fazer um cálculo de correção da leitura sacarimétrica. Então, a gente leu a leitura e vai aplicar esse cálculo. LPB é igual a 1,0078 vezes a leitura que foi feita mais 0,0444. Esse é o cálculo que é feito de correção da leitura sacarimétrica. E aí você chega num resultado de 55,32. Para uma leitura de 54,85, aplicando as contas aqui, você chegará em 5532. Beleza. O que mais que vamos precisar? Fórmula do cálculo da POL. Aqui ainda não é o valor da POL, é só o valor da leitura. Nós precisamos calcular o valor da POL. Como calculo? POL por cento caldo igual a leitura LPB, que é a leitura corrigida em subacetato, vezes o fator de POL. Aonde está esse fator de POL? Também é em função do Brix na tabela. Fator de POL em função do Brix na tabela deu 0,2450. Então a gente pega o Brix corrigido e olha na tabela de fator de POL. Aonde está essa tabela?
também está naquele material que eu mandei para vocês. Pol, vai ter aqui uma tabela falando do fator de Pol. Beleza, deixa eu só voltar lá, é 15,67 o BRICS, né? 15,67. 15,67 é 15,7. Então aqui, ó, 15,7 dá 24,245. É bem onde eu estou aqui com o mouse. 0,245. Esse é o fator de cálculo da Pol. Beleza, voltamos lá. Então 0,245 foi o fator tabelado, tá certo? Então qual que vai ser a Pol do caldo? Vai ser a leitura corrigida 5532 vezes 0,245. Então a Pol do caldo vai ser 13,55. Beleza, então a partir dos cálculos nós chegamos no BRICS corrigido, na Pol corrigida, e aí a gente pode calcular a pureza desse caldo também, que é um dado importante para a usina, né? Quanto maior a pureza, maior a produção de açúcar. A gente já pode fazer esse cálculo diretamente na pureza do caldo. Então, como é que faz o cálculo da pureza? Seria a Pol por cento caldo dividido pelo BRICS corrigido. Então, a pureza do caldo vai ser, nesse caso, 13,55, que foi a Pol do caldo encontrada, dividido por 15,67, que foi o BRICS corrigido. Fazendo essas contas, multiplicando por 100, nós chegamos em 86,47%. Tá? Então, esses são os cálculos envolvidos nessa análise. A próxima aula eu vou passar para vocês a análise que é feita, um vídeo sobre a análise que é feita na usina de BRICS e Pol. Tá certo? Por hora, por hoje, seria fazer esses cálculos do BRICS e da Pol e da pureza. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês praticarem, tá certo? Os exercícios estarão aqui, ó. Nessa tabela, nós temos 4 valores para calcular. Então, ó, leitura do BRICS, a temperatura, vocês vão ter que achar o fator de cálculo do BRICS refratométrico, ó, leitura do BRICS refratométrico. Aí nós temos aqui temperatura do caldo, fator do BRICS, tabela, BRICS por cento caldo, que é o BRICS corrigido aí no caso, né? Vocês vão somar o fator com o BRICS, tá certo? E aí no final foi feita também a análise num sacarímetro. Então no sacarímetro foram feitas essas análises. Vocês vão ter que calcular a leitura corrigida do sacarímetro para cada caso. Vão ter que achar na tabela o fator de Pol para cada BRICS corrigido, calcular a Pol do caldo e depois fazer o cálculo da pureza, tá certo? Pessoal, façam esses cálculos nos cadernos de vocês e ao final vocês dão um ok lá no canal, dão um joinha lá que vocês fizeram essa atividade. Na próxima aula eu corrijo essa atividade e também eu tenho um vídeo aqui da usina mostrando a análise como é feita. Mas eu vou deixar para passar isso na próxima aula, na quinta-feira. Tá bom? Por hoje é fazer essas contas aí. No horário de aula eu estarei lá presente. Caso vocês tenham dúvida, já tira hoje mesmo, tá? Não deixa para depois. Façam essas contas e tirem essas dúvidas hoje, tá? Não deixe isso para depois, não. Eu estarei lá e estarei orientando vocês das atividades de hoje, tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouco. Tchau. Parar.